2019 foi um ano bem movimentado na política. Vimos a continuação da polarização na política das eleições de 2018 e assistimos ao avanço do neoliberalismo, movimento que vem ganhando força em todo o mundo. Hoje, no Horizonte Notícia Entrevista, vamos falar sobre política. E para falar sobre esse assunto, eu recebo no estúdio o coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e da Arquidiocese de Belo Horizonte, o professor Robson Sávio. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E eu queria que a gente começasse, então, o senhor analisando, a atual situação do Brasil nesse contexto do avanço do neoliberalismo. Bom, eu penso que no Brasil nós temos, principalmente nos últimos anos, uma tendência de muitos segmentos da chamada política institucional de apresentar para a população que a solução para resolver os problemas públicos, as políticas públicas, os problemas na área da saúde, da educação, do saneamento, da segurança, se dá da seguinte forma, como se o Estado se transformasse numa empresa e uma empresa eficiente para resolver os problemas numa perspectiva econômica. Acontece que essa maneira de apresentar para a população é uma maneira muito complicada, porque o Estado não é uma empresa. Uma empresa, ela existe para dar lucros aos seus donos e aos seus acionistas. Não é para dividir o que é fruto do trabalho coletivo para todos. E o Estado, justamente ao contrário das empresas, ele existe justamente para produzir políticas públicas, diminuir desigualdades sociais, intervir na economia para favorecer que aqueles que têm menos não sejam esmagados por aqueles que têm mais. Então, essa perspectiva neoliberal, que coloca a economia, como diz o Papa Francisco, uma economia que mata, porque ela está preocupada na concentração de riqueza na mão de poucos, em detrimento da vida, da qualidade de vida da maioria das pessoas, é uma maneira muito complicada. E por isso que nós temos visto países que eram tidos como exemplo de políticas neoliberais, como o Chile, se transformaram em 2019 num palco de guerra nas ruas. Por quê? Porque foi um país que fez um choque muito grande, digamos assim, de Estado numa perspectiva neoliberal, e quando as pessoas, anos depois, começaram a perceber que já não tinham mais aposentadoria, que não tinha saúde pública, que não tinha educação pública, que tudo tinha que pagar e que elas não tinham aposentadoria como pagar, isso transformou numa revolta. Então, eu acho que a voz hoje dissonante desse modelo neoliberal que é apresentado como a receita para resolver os problemas públicos, essa voz dissonante vem do Papa Francisco, que tem insistido que nós precisamos de colocar no centro a pessoa humana e a casa comum, e que, inclusive, o sistema econômico ele existe para cuidar das pessoas e da casa comum, e não para ser digamos assim, um centro na qual alguns poucos acabam se fartando na mesa em detrimento da miséria da maioria. E acaba, professor, que às vezes as pessoas em casa não têm essa noção, acham que essa questão do neoliberalismo é algo que está ali no livro de história, no livro de geografia, mas não, mas está bem perto da gente, E é não só no âmbito nacional, mas aqui em Minas também, a gente tem visto essa tendência. Sim, nós temos, não somente no plano federal, essa ideia de um super-ministro da Fazenda que está preocupado em resolver os problemas econômicos e, por isso, propõe uma série de reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, agora uma reforma tributária. Essas reformas têm mostrado que elas são muito interessantes para quem tem um capital, para as empresas e nem sempre para as pessoas. E aqui em Minas Gerais também nós temos um governador que ele tem insistido muito nessa ideia de gerir o Estado como se fosse uma espécie da sua empresa, que ele vai resolver primeiro o problema da economia e depois vamos resolver os demais. É bom a gente lembrar que na época da ditadura nós tínhamos um ministro chamado Delfim Neto que falava assim, primeiro nós vamos fazer o bolo crescer e depois vamos distribuir o bolo para todos. O bolo foi crescendo, crescendo. Os grandes, os poderosos comiam todo o bolo e nunca o povo só sobrava migalhas, Então é importante de observar isso. É claro que o Estado ele deve ter, de alguma forma, o Estado, o poder público, as economias mais ou menos organizadas. Mas o Estado, inclusive, ele deve fazer dívida quando a dívida ela é justificada para ajudar as pessoas que precisam. E é por isso, inclusive, que o Estado deve ter patrimônio, porque para ele endividar ele tem que mostrar garantia. Então essa ideia de que vender tudo vai resolver, e o dia que o Estado não tiver mais nada para vender e que as pessoas continuarem na pobreza e na miséria, como que vai ser feito? Então é bom que as pessoas
comece a pensar, né, nessas soluções que são apresentadas como a salvação da lavoura, que elas podem ter um resultado imediato, mas a longo prazo podem trazer muito sofrimento, principalmente para aqueles setores que mais precisam, que são os pobres, os velhos, os doentes, aqueles que precisam de boa educação. Professor, em 2019 a gente viu a continuação, como eu falei, da polarização da política, né? Ou você é A ou você é B. Quais as consequências dessa polarização para o nosso país? Em primeiro lugar, nós temos 3 grandes grupos no Brasil. Um grupo mais à direita, um grupo mais à esquerda e um grupo de centro. E o segundo argumento importante, nós temos dentro do grupo da direita um grupo sim de extrema direita. Um grupo que acha que a democracia não tem nenhum valor, que podemos fechar o Congresso, podemos fechar o Supremo, que tortura não tem problema nenhum, que é aceitável qualquer tipo de violência estatal. E isso é um grupo extremo que prega a violência como solução dos conflitos sociais. Mas eu não vejo outro extremo do outro lado. Se nós tivéssemos uma extrema esquerda, nós teríamos, por exemplo, uma extrema esquerda dizendo vamos pegar as armas, né, e derrubar os poderosos, os banqueiros, os latifundiários. Isso não acontece. Então, nós temos 3 grandes grupos sociais e nós temos, na verdade, um pequeno grupo, que não é um grupo, né, alguma coisa em 15% daqueles 30% da direita, que é um grupo mais radical. É essa que é um pouco a realidade. O problema é que nós temos 30%, 35%, 40% de pessoas que não se posicionam nem do lado e nem do outro. E essas pessoas acabam decidindo as eleições. Num determinado momento, esse pessoal tendeu mais para a esquerda e votou no PT. Ultimamente, nas últimas eleições, tendeu mais à direita e votou no governo Bolsonaro, no Zema, no Whitson, no Dória, por exemplo. Então, a gente tem que, inclusive, questionar um pouco essas informações para tentar chegar mais próximo da realidade. Professor, falando sobre ideologia, saiu uma pesquisa do Datafolha que é preocupante, que é a questão da queda do número de pessoas que acreditam que a democracia é o melhor estilo de governo. Caiu de 69% para 62%. Como que o senhor analisa isso? Essa pesquisa ela tem 2 problemas. O primeiro problema é que a primeira pesquisa que foi feita para fazer o comparativo com a atual, ela foi feita à véspera das eleições. E quando você faz uma pesquisa em véspera de eleições, as pessoas tendem a acreditar mais as eleições como um mecanismo democrático e apoiarem mais a democracia. Então foi aquele 69%. Agora teve uma pequena queda, mas está num momento das pessoas muito, digamos assim, preocupadas com tudo que está acontecendo. Para todos os efeitos, se é 65% ou 70%, significa que nós temos um contingente de pessoas significativo que não acredita na democracia. E isso sim é muito preocupante. É pensar que pessoas acham que, por exemplo, uma ditadura ou um governo pela força pode resolver os problemas graves do Brasil, a desigualdade, a injustiça, a violência. E não é por aí. Então nós precisamos, né, e os grupos de fé e política, o campo que eu atuo, tem reforçado muito a defender os valores da democracia, porque é isso que é mais importante. E já que o senhor falou de fé e política, no final do ano passado, né, no final de 2019, o Nesp realizou um evento sobre fé e política, sobre uma igreja em saída na defesa e promoção da cidadania. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre de que forma a igreja tem trabalhado para melhorar e ajudar essas questões. Olha, o campo de fé e política é um campo bastante amplo, né? São grupos de fé e política, coletivos, pastorais sociais, militantes que atuam em movimentos sociais. E esses grupos são a força importante da igreja para atuar nessas bases da sociedade. O Papa Francisco tem insistido muito que nós temos que ter uma igreja de campanha, onde ela deve estar presente, onde as pessoas precisam, né? É nos problemas do cotidiano, na vida como ela é. É claro que nós temos que rezar, nós temos que fazer as obras de caridade, nós temos que praticar a nossa devoção, mas nós temos que, principalmente, né, ficar preocupado para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso significa, né, estar junto com as pessoas. Então, esses encontros, eles justamente existem para fortalecer esse campo de atuação eclesial, né, da igreja, junto aos movimentos, aos grupos de fé e política, com essa ação constante de uma igreja em saída nas periferias, não somente existenciais, mas também nas periferias sociais e econômicas da nossa sociedade.
Professor, política é um assunto que rende, né? A gente Claro. vai falando, infelizmente a gente não consegue falar sobre todos os aspectos, mas eu queria que o senhor pontuasse, assim, brevemente os destaques da atuação do Unesp em 2019 para a gente encerrar. Nós, em parceria com o Vicariato da Ação Social e Política, promovemos uma série de cursos de formação, né, da doutrina social da Igreja em paróquias, foranias e nas regiões episcopais. Tivemos uma produção de um caderno temático do Unesp sobre a questão das políticas que acontecem no espaço urbano. Durante o ano, né, trabalhamos com assessoria, movimentos, né, temos o coletivo arquidiocesano de fé e política, e eu acho que uma das ações mais importantes é que, juntamente com o Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder, que é um organismo da CNBB, com o Movimento Nacional de Fé e Política e com outras entidades, o Unesp está articulando uma grande rede nacional de formação em fé e política, ou seja, é um órgão da Arquidiocese que não somente vai atuar e continuar atuando na Arquidiocese de Belo Horizonte, mas vai ajudar igrejas de todo o Brasil a articular esse campo tão importante que é o campo da fé e da política. Muito mais trabalho, então, em 2020. Com certeza, estamos dispostos e com toda a energia para isso. Que bom, professor, muito obrigada. Eu conversei hoje com o coordenador do Unesp, Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e da Arquidiocese de Belo Horizonte, o professor Robson Sávio. Professor, muito obrigada e espero que o senhor volte para falar mais, né? Porque a gente está em ano eleitoral. Estaremos aqui certamente para falar sobre isso. E o Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Para rever essa edição, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. Até o nosso próximo encontro, sempre de segunda a sexta-feira, às 8h45 da manhã, aqui na TV Horizonte. Até lá!